Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, o título é Deus e a Criação. Esse nome, irmãos, esses dois títulos que é dado à pessoa de Deus, são títulos atributivos, ou seja, são títulos que atribuem o Deus Todo-Poderoso, de acordo com Gênesis 1, verso 1, e como Criador, ou seja, Deus, ele é o originador de todas as coisas, o criador de todas as coisas, mas o que nos chama a atenção é que, embora ele seja tão diferente e tão além de nós, isso a gente chama de transcendência, ele também se relaciona conosco. É tanto que quando Cristo veio aqui, por isso que Jesus é a imagem mais clara de Deus. Jesus é a maneira mais, é a pessoa mais, vamos dizer assim, mais decifrável da pessoa de Deus. E como eu digo isso? Perdão, quando Cristo veio surgir aqui nesse mundo como ser humano, é claro que Deus como pessoa, Jesus como pessoa, ele sempre existiu. Até o título que é tomado dele, Jesus, quer dizer salvação ou o Senhor salva. Então ele assume um título ao vir assumir a humanidade para nos, além de se relacionar conosco, nos trazer salvação. É um dos títulos dele, de acordo com Isaías, capítulo 9, né? Seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, assim, diante dessa situação, nós entendemos que Cristo, além de ser a própria, a maneira mais clara de entendermos sobre Deus ao se relacionar conosco, ainda assim, em sua pré-existência, ou melhor dizendo, em sua existência antes, né, da encarnação, ele se relacionava conosco através de visões, através de sonhos, através de anjos também, e de, muitas vezes de forma direta, como era feito com os profetas. A palavra do Senhor veio a mim, Jonas chega a descrever, e ouvi a palavra do Senhor que dizia, Elias, Eliseu, enfim. Mas aqui, esses dois pontos cruciais, a transcendência e imanência, ou emanência de Deus. A emanência é a parte que a gente pode dizer que, em sua criação, quando Deus cria o ser humano, irmãos, ele se curva diante dele. Deus agora forma o ser humano. Em Gênesis 1, verso 1, Deus faz todas as coisas pelo poder de sua palavra. No princípio, criou Deus. É interessante porque esse termo criou, no original, ele está no singular. E o substantivo está no plural. É como se dissesse assim, ó, no princípio criou deuses. Ou seja, está falando das três pessoas ali. Então, o verbo está no singular. Por que não fala assim? Não fala, no princípio criaram deuses. Não. Criou, porque isso é uma atribuição somente divina, mesmo que o substantivo esteja no plural. Porém, ou o adjetivo, né, melhor dizendo, esteja no plural, o título que é dado a ele. Mas como é que se diz? A expressão que é dada sobre a pessoa de Deus, em Gênesis 1, verso 1, fala que ele é o originador de todas as coisas. No princípio, em que princípio? Em determinado momento, Deus criou todas as coisas. Quando a gente chega em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, aquele princípio de João é bem antes do próprio Gênesis 1. E quando fala assim antes, é uma era eterna. Como fosse assim, desde sempre o verbo existia, mas esse verbo se tornou carne, ou seja, Cristo sempre existiu, Deus, na segunda pessoa da divindade, vai ficar melhor dizendo, a segunda pessoa da divindade sempre existiu, mas ao assumir a forma humana, ele teve uma origem, ele teve um princípio, ele teve um início. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus vai criar, de acordo com Gênesis 2, verso 7, o ser humano, ele se inclina e agora com as suas próprias mãos ele o forma, isso já demonstra relacionamento, e ele sopra. Algo de Deus sai para com que o ser humano venha a ter vida. E hoje, irmãos, nós só temos vida de fato em Cristo, só temos vida em Deus, só temos vida no Espírito Santo. Não tem como existir vida fora dele. Nós podemos simplesmente existir, mas não a vida plena. E o próprio Jesus falou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, ele diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, o que o pecado abundou, a vida e abundância que Cristo quer conceder, ela ultrapassa através de um relacionamento. Então, esse relacionamento ele é crucial para que haja vida no próprio ser. E me chamou a atenção aqui uma coisa que o autor colocou, a maneira como Deus é, em sua grandeza, e o termo Elohim, né, Deus Todo-Poderoso, e depois ele chama do título que é dado a ele, ou o nome mais conhecido como Yahvé. Esse é o tetragrama que envolve 4 letras, consoantes, Y, H, W, H. Não se forma a palavra com consoantes.
Então, para nos tornar fácil a interpretação, foi colocado um A e um E. E a expressão Avé, ou Yavé, quer dizer Senhor de todas as coisas. Eu sou o Senhor e não há outro. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é o Salmo 100 e o verso 3. Esse Salmo 100 e o verso 3, para mim, ele dá uma descrição muito clara dessa expressão aqui. Porque diz assim, foi ele que nos criou e dele somos. Então, ele é o nosso Criador, o Deus Elohim, e ele nos faz sermos pertencentes a ele, o Senhor, ou seja, ele é o Senhor da minha criação, ele é o Senhor da minha vida. Felizes aqueles que levam isso em consideração. E o texto aqui que o autor colocou embaixo, de Jó 36, verso 24 a 33, o próprio Eliú começa a falar para Jó, dando uma, vamos dizer assim, uma explicação, e olha o que ele fala, que coisa bonita. Jó 36, verso 24, aqui diz assim, você deve sim dar glória a Deus por suas obras poderosas e entoar cânticos de louvor. Todos viram suas obras, ainda que apenas de longe. A distância de Deus envolve sua transcendência, porém, a aproximação de Deus envolve a sua imanência. E é nessa imanência que a gente reconhece Deus como aquele que se relaciona comigo, com você. Peçamos a Deus, irmãos, que possamos viver nessa atribuição, nesse propósito do relacionamento íntimo com Deus, desde agora e para sempre. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, por o Senhor ser o nosso Deus Elohim e também ser o nosso Deus Yavé. Tanto aquele todo-poderoso que cria, mas aquele Senhor de nossas decisões, Senhor que de fato nos concede o ato de pertencermos a Ti, pois o Senhor nos criou, ó Pai, somos Teus para sempre. Não nos deixa ver uma vida que nos distancie de Ti, pois queremos reconhecer que o Senhor é nosso Deus em todas as coisas. Perdoa nossos pecados, Senhor, e nos dá um dia com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.